No meu entendimento, essa guerra entre Israel e Irã, que está se desenvolvendo, que está acontecendo agora, no meu entendimento, não é nem o início de Gog e Magog, daquela profecia de Gog e Magog que vai invadir Israel, e nem vai se desencadear numa terceira guerra mundial. Não tem espaço para que isso aconteça nesse momento escatológico profético que a Bíblia nos apresenta. Não tem como a gente entender que vai acontecer uma terceira guerra mundial e nem que esta guerra que se iniciou vai acabar se transformando naquela guerra prevista em Ezequiel 38 e no Apocalipse com relação a Gog e Magog, tá? E eu vou tentar mostrar para vocês o porquê que eu tenho esse entendimento. Uma coisa importante e interessante da gente estar ressaltando a respeito desta guerra que está acontecendo é que ela é um sinal também. Ela pode ser vista como um sinal bastante importante. Por quê? Porque a gente sabe que o início da última semana profética, que vem acompanhada ou vem precedida pelo arrebatamento da igreja, que é o próximo evento escatológico importante que nós esperamos que vai acontecer, o que acontece? O anticristo vai se revelar mediante um acordo de paz, ou melhor, o trecho bíblico ele é específico, é uma reafirmação de um acordo de paz com muitos durante 7 anos. Essa é a profecia ipsis literis, literal bíblica. Quando o anticristo se manifestar, que nós entendemos que vai ser logo após o arrebatamento, porque também a Bíblia diz que ele vai se referir à noiva, ele vai tentar dar uma explicação com relação ao desaparecimento de centenas de milhares de pessoas, tá? Mas ele vai reforçar ou retomar um acordo de paz com muitos, para 7 anos. Esse acordo de paz é onde eu quero chegar, já existe um acordo de paz, só que justamente quem não se mostra favorável e que por tudo que declarou até hoje nunca assinaria esse acordo de paz nos termos que ele é colocado, é justamente não a nação, mas o governo hoje, não é a ditadura ou a liderança iraniana que tomou conta do Irã. A gente hoje já tem discernimento de saber, né, que existe o povo iraniano que tem um pensamento próprio e tem os líderes que se levantaram sobre esse povo, que tem outro pensamento que não necessariamente representa o que o povo pensa. Nós entendemos assim, tá? É uma realidade que o mundo já enxerga no Irã, que existe uma liderança perigosa, que estava para concluir o projeto de uma bomba de exterminação em massa. E é uma nação que já declarou que quer destruir os Estados Unidos e Israel. Então, o que é que Israel continua fazendo nessa guerra e que é importante para nós como sinal? Ele está no processo, entendo eu, de exterminar com essa liderança iraniana, como ele fez com a liderança do Hamas na área de Gaza. Então, Israel foi até o fim, até exterminar todos os líderes e todas as instalações bélicas da faixa de Gaza, que era o Hamas, que a gente sabe que é um proxy do Irã. Não é? O mundo hoje já sabe que a maioria dos ataques terroristas mundiais vem justamente desses radicais iranianos. Então, o que é importante para nós nessa guerra? Israel tá no caminho e está com o propósito, não é, de destruir essa liderança iraniana. Com isso, a nova liderança que vai surgir no Irã provavelmente vai estar propícia a assinar esse acordo de paz.
Então, o que faltava para que esse acordo fosse realmente retomado, não é? É justamente o desaparecimento de quem não quer esse acordo de maneira nenhuma, que já disse que o objetivo dele é destruir Israel e os Estados Unidos. Então eu vejo assim, que é importante como sinal, por quê? Porque vai existir um ambiente geopolítico propício para que esse tratado de paz aconteça. Tá? Então, o arrebatamento acontecendo, o anticristo surgindo, propondo esse acordo de paz, vai ter início da última semana profética. Tá certo? Então é importante essa guerra como sinal? Sim, no sentido que vai desencadear a possibilidade da retomada e da conclusão ou da concretização desse acordo de paz, tá bom? Então, com relação a essa guerra, o meu entendimento é esse. Agora, por que a gente tem que perceber que esta guerra, que é o título desse vídeo, Gog e Magog, né? Eu coloquei porque eu achei importante, ela não vai acontecer agora, não se trata dessa guerra nesse determinado momento. Então eu queria ver com vocês primeiro, aqui ó, no livro de Apocalipse, que fala dessa guerra, ali já fica bem claro para nós. Dá uma olhada aqui, ó. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, olha aqui como João é claro, em Apocalipse 20, a partir do versículo 7 em diante, até o 10, é suficiente para a gente ler, porque a gente vai ver que ele está falando da guerra de Gog e Magog aqui, ó. Satanás será solto da sua prisão. A gente sabe que Satanás, quando Jesus voltar, vai ser preso no início do milênio. Então aqui, João está falando já do final do milênio, quando Satanás vai ser solto. Sairá no 8, ó, e a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. É muita gente que vem. A profecia bíblica fala disso. Mais para frente, ó, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Olha, é importante a gente notar aqui, ó, eles marcharam pela terra. Existe ambiente político hoje para as nações virem os exércitos marchando pela terra para invadir Israel? Israel manda uma bomba e destrói o exército, pô. Vai aparecer no radar, vai aparecer no GPS. Não existe um ambiente geopolítico apropriado para uma invasão terrestre. Depois a gente vai ler lá em Ezequiel os detalhes desse exército que vem contra Israel. Por isso que fica claro para nós que é no final do milênio que Satanás, sendo solto, vai seduzir essas nações. Gog e Magog virão contra Israel. Interessante a gente também chamar atenção aqui, ó, o acampamento dos santos. A gente sabe que Jesus, quando descer com a igreja, depois da tribulação, a igreja já vai descer com os corpos transformados, né? Todos os cristãos, né, que morreram em Cristo e que foram ressurretos no arrebatamento, e os que subiram no arrebatamento receberam corpos incorruptíveis, vão descer com Jesus para reinar. E Jesus vai reinar a partir de Jerusalém. E Satanás vai reunir essas nações para invadirem justamente o acampamento dos santos e a cidade querida, que é a cidade de Jerusalém. Fica bem claro aqui. Você vê, o texto é resumido que João fala, mas já fica bem claro que isso não vai acontecer agora, que isso é para o final do milênio. E aí o fogo do céu desceu e os consumiu. A Bíblia fala que é o próprio Deus que vai destruir esse exército que vai se levantar ainda contra Israel no final dos tempos, para se revelar a ele como Deus poderoso. Lembrando que Jesus vem reinando durante 1000 anos. E é contra Jesus e os santos e a igreja que esse exército se levanta, seduzido por Satanás. E aí o próprio Deus joga fogo do céu e consome todo esse exército. E lá em Ezequiel detalha que eles vão lutar uns contra os outros, que vão desembainhar a espada e vão lutar uns contra os outros, vão se destruir. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre,
onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então é aquilo que eu falo, final de milênio. Depois desse período, se você for analisar, lá em Ezequiel, ele descreve que essa guerra que vai acontecer, essa destruição vai ser tão vasta, né, tão extensa, que nós vamos, quem estiver ali com Jesus naquela época, vai restaurar durante 7 dias, a terra vai, os corpos vão alimentar os corvos, né, vão alimentar os animais. E depois vão ainda 7 semanas, ou melhor, 7 meses, ainda para restaurar a condição da terra. Então, esta guerra, que é a guerra de Gog e Magog, vai acontecer no final do milênio. Ó. Se a gente voltar lá para Ezequiel, a gente vai ler ali a profecia, ó. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, envolve o rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros. Olha que interessante. Numa época em que vai haver um reinado na terra de Jesus e vão surgir príncipes nessas nações. Esse príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. E aí profetiza contra ele e diz, assim diz o Senhor, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal. Forte-ei que te volvas, porei anzóis no teu queixo e te levarei, a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamentos completos. Como é que é isso? Numa época que a gente vive com drone voando no ar. Como é que esse exército vai sair marchando com esse aparato todo? Só pode ser um ambiente geopolítico totalmente diferente, gerado pelo milênio, gerado pelo reinado de Jesus. Provavelmente o aparato bélico não vai existir. E esses exércitos vão se armar com o que eles tiverem disponível, com espadas, olha lá. Grande multidão com pavês, escudos, empunhando todos a espada. Porque o próprio Deus vai destruir através... Eles vão lutar contra si, eles mesmos vão se destruir a espada. A gente tem uma tendência a fazer uma adaptação, né? Porque a gente entende que talvez fosse agora, então isso aí seria sentido figurado. Mas eu creio que é literal. Eu creio que esse exército vai vir andando mesmo. Vai vir andando. Vai haver ambiente geopolítico para isso. Não vai existir um inimigo ali armado para destruir essa nação, quando eles se levantarem como uma infantaria contra Israel. A gente pode imaginar isso. E se a gente continuar lendo, principalmente eu queria destacar aqui, ó, que fica claro para nós que os dois profetas, né, estão falando a respeito do mesmo episódio de Gog e Magog. Aqui no versículo 8 diz, ó, depois de muitos dias, João falando agora, né, serás visitado no final dos anos. O que te parece isso? No final dos anos? Se não é final do milênio, porque a gente sabe que no final do milênio, essa terra vai ser destruída. E aí novos céus e nova terra onde habita a justiça. Provavelmente não vai haver mais contagem de tempo. Então o final dos anos é no finalzinho do milênio. Não sei se fica claro para você. Virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Ó, fala dessa volta de Israel para a terra em 1948. Olha lá onde é que o profeta foi buscar. A partir daí nunca mais eles saem de lá. Israel nunca mais sai de lá. Olha lá, esse povo que foi tirado de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Essa é outra dica. Quando Gog e Magog se levantar, seduzido por Satanás contra Israel, a Bíblia diz que eles vão saber que Israel habita segura, que o povo de Israel habita seguro. Quando que Israel hoje, nesse ambiente geopolítico que a gente está vendo, se sente seguro? Ah, você pode dizer, mas tem o domo de ferro, eles têm... Não se sentem seguros, tanto que quando eles iniciaram o ataque ao Irã, eles dispararam sirene no país todo e todo mundo correu para bunker. Que segurança é essa que eles se sentem? Se todos se esconderam fugindo, sabendo... E outra coisa,
Dos mísseis que foram atacados contra Israel, desceram. 9 desceram, a gente sabe. Então essa segurança, ela é paliativa. Está longe de imaginar que Israel, nos dias de hoje, se sinta seguro. E a gente sabe que essa guerra de Gog e Magog, ela vai acontecer na hora que Israel estiver segura, se sentindo segura na terra. Que é maior segurança do que está sendo governada pelo próprio Senhor Jesus, que é o próprio Deus habitando na terra, trazendo segurança àquele que destruiu o anticristo no início do milênio. Nesse momento eu creio que realmente o povo vai se sentir seguro. Teriam muitos outros trechos que a gente poderia estar chamando para a gente estar ilustrando melhor esse momento, mas eu acredito que pelo pouco que eu mostrei aqui, já fica claro para qualquer um, não é, que abriu os ouvidos e percebeu o que a Bíblia nos traz, que realmente esse momento que a gente vive não está atrelado com essa guerra de Gog e Magog. E que essa guerra, sim, de acordo com a profecia bíblica, vai acontecer no final do milênio. O que nós temos pela frente? O arrebatamento da igreja, o início da última semana profética de Daniel, que é a tribulação e a grande tribulação. Nós vamos ter, sim, a batalha do Armagedon, que é o próprio anticristo indo contra Israel, a perseguição na grande tribulação contra Israel. Nós vamos ter a volta de Cristo fisicamente pisando no Monte das Oliveiras e começando a restaurar a terra para reinar a partir de Jerusalém com todos aqueles que com ele descem das bodas do Cordeiro. E aí sim vai ser instaurado esse milênio. Então, não há espaço hoje para uma terceira guerra mundial, porque destruição em massa estaria, de certa maneira, contrária ao que a gente sabe que vai acontecer, que é o que vai acontecer em termos de destruição, não só da humanidade, mas do próprio planeta, está relacionado, sim, com a ira de Deus. Então, se você for estudar lá no Apocalipse, né, os flagelos que vão acontecer na terra durante a grande tribulação, sim, é a própria ira, o próprio Deus que vai estar destruindo pessoas e vai estar destruindo também o planeta, através do que a gente sabe, terremotos, chuvas de meteoro, pestes, fomes. A Bíblia descreve os flagelos, os cavaleiros do Apocalipse, está tudo lá no Apocalipse. Então não tem espaço hoje para uma guerra mundial, muito menos a utilização de armas nucleares nesse momento. O que a gente espera, e eu creio que você comigo hoje passe a esperar também, é o momento do arrebatamento. Sabendo que logo após o arrebatamento, o próprio anticristo vai se apresentar, vai se revelar, vai explicar o que aconteceu para aqueles que ficarem, vai sedimentar ou concretizar esse acordo de paz entre Israel e os seus inimigos, aquela região de conflito. Esse acordo de paz que já existe, mas que vai ser reafirmado por mais 7 anos, de acordo com a profecia bíblica. E enquanto isso, nós vamos estar nas bodas, no paraíso com Jesus, aguardando esse período da ira de Deus, para que então a gente volte para com ele reinar durante 1000 anos. Tem coisa ainda para acontecer, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda, tá bom? Mas espero que você tenha gostado do vídeo e tenha sido esclarecedor para você, tá bom? E espero ver você também no próximo vídeo, se Deus quiser. Tudo de bom.